Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre um tema que é um pouco polêmico, né? Mas que o entendimento dele é muito importante, né? Tanto para o trabalho terapêutico, né? Tanto para esse trabalho de autoconhecimento, de entender onde nós estamos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos depois daqui. Tanto para entender isso, como também para perceber qual é a dinâmica que envolve todo esse universo aí à nossa volta. Né? E o livre-arbítrio ele é um pouco polêmico, por quê? Porque as pessoas ainda discutem muito. É, por que existe o livre-arbítrio? Será que existe? Será que não existe? Né? Aí ficam fazendo contraposições entre livre-arbítrio e destino, e aí fica meio que uma confusão, né, de conceitos, de teorias, de doutrinas, mas que é algo que, para mim, é bastante simples, é bastante claro. Quando a gente percebe que o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha, é o direito que nós temos de vivenciarmos as experiências da vida, o direito que nós temos de experienciarmos tudo aquilo que, né, vem até nós, até para o nosso próprio crescimento, é perceber que esse livre-arbítrio ele não é uma ferramenta a ser utilizada por essa nossa personalidade atual. O que eu quero dizer com isso? Né? A cada encarnação, nós assumimos uma personalidade diferente. Tem uma encarnação que nós somos Rodrigo, na outra é Fernando, na outra é Maria. Né? As nossas experiências elas vão se intercalando e vão se desenvolvendo ao longo do tempo dentro de um grande planejamento aí das hierarquias espirituais, que é justamente, né, uma análise que é feita para ver de que forma, né, como que a gente pode adquirir mais conhecimento, mais crescimento, mais desenvolvimento, né, dentre as diversas experiências que nós podemos ter. E aí o que eu quero colocar aqui é que esse livre-arbítrio ele não é, como eu já falei, uma ferramenta, uma exclusividade dessa nossa personalidade atual. Né? Vamos pensar aqui fazer aqui uma figura de pensamento para ver se a gente consegue entender isso melhor. Né? Pensa num ator de filme, né? Um ator muito famoso. Eu gostava muito do Sean Connery, né? Infelizmente ele faleceu aí, parece que no ano passado, mas eu gostava muito das atuações dele. O ator, ele representa diversos papéis ao longo da vida. Só que ele não é aqueles papéis que ele representa. Ele é o ator. Né? Nesse caso que eu coloquei aqui do Sean Connery, ele não é o Rei Arthur, ou o 007, ou aquele monge lá do Nome da Rosa. Ele não é esses personagens. Ele é o Sean Connery. Nós também estamos dentro de uma dinâmica parecida com essa quando falamos nas diversas reencarnações. Porque nós não somos aquela personalidade daquela encarnação. A gente é muito mais do que isso. Tanto que hoje em dia está muito aí em voga, né? Está muito assim divulgado, algo que já era objeto de estudos das escolas antigas de mistério, das escolas iniciáticas, tanto do Ocidente como do Oriente, que é justamente a questão de que a cada encarnação a gente vai assumindo uma personalidade, só que nós temos uma essência única, que as pessoas chamam de essência, de centelha divina, que é, na verdade, nesse comparativo aí que eu fiz, nessa ilustração, seria no caso o ator.
né? Quem é o ator somos nós, em essência, né? Quem nós realmente somos. Até tem algumas escolas aí de sabedoria que utilizam a nomenclatura de nome astral, né? Quando você está na outra dimensão, né? Aguardando aí entre uma encarnação e outra, você tem um nome astral, você tem uma personalidade que você assume, que é quem você realmente é, que é a sua essência, né? Que é no caso aí o ator. E ao longo das encarnações a gente vai representando diversos papéis. Por isso que o trabalho hoje, né, cada vez mais importante é que as pessoas se conectem com a sua essência, com quem elas são, né? Com a sua verdade, e não com quem, né, a sociedade quer moldar. Né? Na nossa vida, a gente vai crescendo, muitas vezes a pessoa faz determinada atividade ou segue por alguma profissão para agradar o pai, a mãe, os avós, ou a própria sociedade, né? E que muitas vezes não é aquilo que a pessoa gostaria de fazer, não é aquilo que ele tem ali em essência, mas é algo que ele meio que, né, foi encaminhado e conduzido a fazer por, por N questões, né? Cada caso é um caso. Então, a nossa essência, né, quem nós realmente somos, né, como é que a gente tem um vislumbre do que seria isso? É justamente quando uma pessoa vê em você uma qualidade, ela vê em você algo que você tem assim que chama atenção, que muitas vezes você nem percebe dessa forma. É como uma pessoa que tem um dom, uma habilidade para pintura, por exemplo. Né? Ela de- faz quadros, né? Ou esculturas, não importa. Ela tem uma habilidade nata para aquilo, em essência. Só que ela própria às vezes não acredita em si. Ela acha que o quadro que ela faz ou a escultura não é bonito, ninguém vai querer comprar, se colocar para vender vai ser um fracasso. Mas quem está de fora olha para ela e fala: Nossa, você é uma artista, né? Você deveria seguir esse caminho aí. Então você vê essas características que muitas vezes nós não enxergamos em nós mesmos e que os outros veem com facilidade, elas têm essa ligação, essa conexão com quem nós somos em essência, né? É você viver a sua verdade, é você viver quem realmente você é, né? E não aquela máscara social que muitas vezes nós utilizamos para sermos aceitos, né? O ser humano ele tem aquela coisa do grupo, né? Então a gente precisa ser aceito no grupo. Então muitas vezes a gente se comporta de certas formas que muitas vezes nem gostaríamos de nos comportar, mas para que possamos ser aceitos aí no grupo, né? Quantas histórias, né, existem, né, demonstrando na Idade Média, sobretudo, que certas pessoas, quando eram excluídas dos seus núcleos sociais, eles eram banidos das vilas, dos vilarejos, né? Era algo terrível, porque se ele não seguisse aquelas regras que eram impostas na época, muito rígidas, ele poderia ser expulso, né? Muitos aí, mulheres principalmente, acusadas de bruxaria. Então você vê como isso aí, né, nesse nosso coletivo, está tão arraigado, né, essa dificuldade de, esse medo, né, de não ser aceito. Então isso vai levando a gente a criar aí diversas máscaras para poder, né, se inserir aí dentro da sociedade. Mas voltando aí ao tema do livre-arbítrio que a gente está falando, na realidade esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, é uma ferramenta, é uma possibilidade da nossa essência e não da nossa personalidade transitória dessa encarnação. Por quê? Porque o nome já diz, é transitória, tem começo, meio e fim, né? E da maneira como se estruturou a sociedade, da maneira como as coisas são colocadas,
cada um busca o seu próprio interesse, né? Cada um busca a sua própria sobrevivência, cada um busca a sua própria felicidade, né? Vai lá naquelas ideias de Adam Smith, né? Se cada um procurar fazer o melhor, tudo funciona bem, né? Cada um olhar para o seu lado, tudo funciona bem, tudo se adequa, né? Não tem aquela coisa de olhar para o outro, de trabalhar em conjunto, de cooperação, né? A competição, né? A selva, como a gente vê aí, pura, né? Então, assim, quando a gente está realmente conectado com a nossa essência, que é quem nós realmente somos, né? Figura que eu fiz lá do ator, é o tal do ator, aí sim, aí a gente consegue usar o livre-arbítrio de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica, que não gera karma, né? O que é karma? Karma é quando a gente toma alguma atitude que vai contra as leis que regem o universo. E aquilo cria para nós um débito, uma dificuldade, né? Uma energia, às vezes negativa, que a gente depois precisa equilibrar através do que se convencionou chamar de Dharma, que é quando a gente faz uma atividade de acordo com as leis universais, que beneficia a nós e as outras pessoas, isso gera um karma, uma energia positiva que despolariza, né, desmagnetiza aquela energia negativa que nós polarizamos no nosso campo por ter tomado alguma atitude, por ter usado o livre-arbítrio a partir dos interesses da nossa personalidade atual, transitória, em detrimento dos interesses da nossa essência, de quem nós realmente somos. Então, por isso é muito importante, né, que todo o trabalho de autoconhecimento, todo o trabalho de procurar se enxergar por detrás das máscaras, né? Todo o trabalho que procure derrubar essas máscaras, procure absorvê-las, na verdade, né? Você entende por que criou aquela máscara e você aceita aquilo e fala, não preciso mais disso, posso seguir em frente agora por um outro caminho. Então, todo o trabalho que se faz nesse sentido, e é o que eu faço, né, dentro da terapia, né, dentro do trabalho terapêutico que eu tenho, que aí eu utilizo todo o simbolismo, toda a linguagem, todo esse alfabeto simbólico que é o tarô, né? O tarô é um conjunto aí com 78 símbolos que conseguem traduzir para nós aquelas informações, aquelas mensagens que muitas vezes nós não estamos vendo, né? Com o tarô a gente consegue avaliar quais as questões que a gente precisa equilibrar, harmonizar, a gente consegue ver como é que está a nossa energia, como é que estão os nossos chakras, como é que a gente pode harmonizá-los, equilibrá-los. Tudo isso a gente consegue ver através desse alfabeto simbólico que é o tarô, que eu utilizo, né, dentro do meu trabalho terapêutico. Que é justamente qual é o objetivo disso? Para a gente se conectar ou se reconectar com quem nós realmente somos. É aquele que não precisa agradar o pai, não precisa agradar a mãe, mas não se rebela contra o pai e não se rebela contra a mãe. Ajuda, auxilia e apoia e dá o suporte para os dois. Né? Não é um afastamento, né? Não, é um acolhimento, é uma compreensão. Né? Ele não tem mais necessidade de aprovação, ele não tem mais dependência em relação ao outro. Ele tem o conhecimento de si, o entendimento da sua realidade e dessa forma ele leva a sua vida procurando se harmonizar também com todos que estão à sua volta. Quando a pessoa está conectada, está equilibrada, harmonizada com quem ela é, com a essência dela, aí tudo flui, né? Todas as questões, todos os problemas são, vamos dizer assim, facilmente resolvidos. Por quê? Porque você está dentro de uma outra forma de enxergar o mundo, de um outro patamar de conhecimento, de percepção,
Então isso faz com que as coisas fiquem muito mais simples, né? Existem problemas, dificuldades? Claro que tem, né? E aí a gente volta aqui no tema do vídeo, que é o livre-arbítrio. Se todos os seres estão exercendo a liberdade de escolhas que eles têm por meio do ego, né, dessa personalidade transitória, inevitavelmente vai dar os conflitos que a gente vê hoje em dia, né? Se as pessoas utilizassem o livre-arbítrio a partir da própria essência de quem são na realidade, aí tudo seria harmonizado, né? Não teria essas dificuldades, né? Muitas vezes problemas que acontecem na nossa vida, essas dificuldades, elas aparecem justamente porque é, uma pessoa lá tomou o uso lá do livre-arbítrio dela, a pessoa, por exemplo, não quis trabalhar naquele dia. Então, a loja que você ia comprar uma peça não abriu. E aí você fica sem a peça, né? Você fica sem o produto, você fica sem aquele benefício que você teria, você fica sem resolver aquele problema que você tinha para resolver, porque outra pessoa resolveu dormir até mais tarde. Então, os problemas fazem parte da vida? Claro que fazem, porque se você vive dentro de um planeta em que cada pessoa realiza as suas ações, ou a maioria das pessoas realiza as suas ações tendo em vista os seus interesses particulares, inevitavelmente vai ter conflito de interesse. Se cada um visse o interesse do outro, colaborasse com o outro, né? Eu estou vendo o interesse seu. Você está vendo o interesse de quem está do seu lado. Quem está do seu lado tá vendo o interesse do outro que está passando ali pela rua. Você vê, se cada um tivesse esse olhar de cooperação, de ajuda, nenhum conflito existiria. Mas isso aí é para um nível ainda de consciência, né? Uma necessidade ainda de transformação de consciência muito grande, né? Algo que coletivamente ainda vai demorar, né? Já está demorando, né? Bastante tempo isso acontecer, ainda vai demorar ainda mais. Vamos botar aí mais uns séculos nisso. Mas nós podemos, através de um trabalho específico, através da nossa própria iniciativa de buscar essa conexão com a nossa essência, com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, você vê todas essas denominações que vieram aí ao longo dos tempos. Se a gente procura fazer esse trabalho, o nosso universo pessoal caminha tranquilamente. Tem os problemas, tem as dificuldades, e a gente consegue superar tudo. Por quê? Porque aí é aquela frase que Jesus, né, transmitiu. É quando você está no mundo, mas você não é do mundo, né? Quando a pessoa está no mundo e ela é do mundo, ela vive totalmente em busca de atender aos desejos e às demandas da sua personalidade transitória, né? Do seu ego. Quando a pessoa está no mundo e não é do mundo, esse não é do mundo é por quê? Porque ela está conectada com a sua essência, com quem ela é. E sabe que esse mundo aqui é passageiro, esses desejos do ego, essas vontades são passageiras, né? Não quer dizer que a pessoa não possa aproveitar a vida, não possa viajar, não possa se relacionar, não possa comprar algo que ela deseja, uma roupa, um bem, não tem nada a ver com isso. Só que não existe apego, não existe necessidade de adquirir coisas, adquirir bens, de nada. A pessoa está, vamos dizer assim, de passagem. Ela está aqui, tem um trabalho para desempenhar aqui, que todos nós temos, né? Também não é aquela coisa de que, eu estou aqui, mas não queria estar aqui, né? Eu quero, muita gente, quando vai aí para o caminho da espiritualidade, acaba desaterrando, sabe? Acaba querendo viver só no, na outra dimensão, mas também não é assim. Você está aqui, aterrado, tem as suas responsabilidades, tem o seu trabalho, você ganha dinheiro,
você cumpre aí as suas responsabilidades, as suas funções sociais, mas não tem mais apego a nada disso e sabe que se uma coisa não deu certo hoje, não tem problema, vai dar certo daqui a uma semana, talvez, ou no mês que vem, ou aquela coisa que não deu certo é porque não era para dar mesmo, porque se fosse por aquele caminho ia ser pior lá na frente. Tem N variáveis, né, nas nossas vidas que esse olhar estreito da personalidade atual não permite com que a gente perceba ou veja, né? Quando a gente está conectado com a nossa essência, aí a nossa percepção se expande, que você vai além, é o tal do não estar no mundo. Você vai além dessa percepção daqui, desses interesses, e aí você consegue enxergar, né, o que determinadas situações querem mostrar, querem orientar, querem guiar, sabe? Você consegue ter uma percepção muito maior. Aí sai daqueles altos e baixos da vida, né? Se acontece algo que eu gostaria, eu fico feliz. Se acontece algo que eu não esperava ou que eu não gostaria que acontecesse, eu já fico depressivo, já fico triste. E a vida vai nessa gangorra de altos e baixos. Mas é por quê? Porque a gente acaba que se fecha nesse nosso ego, né? Nessa nossa personalidade transitória. E aí com isso a gente, quando se fazem pesquisas, né, justamente com pessoas de mais idade, né, lá na frente, com 80 anos, elas olham para trás e percebem que muitas das coisas que elas fizeram, elas gostariam de ter feito diferente. Sabe, muitas coisas que elas desejaram ou que brigaram para ter determinada coisa, lá na frente ela vê que aquilo ali não adiantou nada, perdeu o tempo dela, não ajudou em nada, sabe? Mas é uma reflexão que só faz lá nos 80, 90, 70 e pouco, sabe? Mas é possível fazer essa reflexão antes, né? Dentro dessa perspectiva da gente entender a importância de nos conectarmos com quem nós somos, né? E a importância de que o exercício do nosso livre-arbítrio seja através da nossa essência e não através, né, da nossa identidade transitória aí, sabe? Que acaba, né? Quantos aí querem eternizar o nome na história, né? Aí o nome vira nome de rua, nome de teatro, né? Aquela coisa, porque o ego ele tem realmente essa necessidade de não morrer, porque ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai deixar de existir, né? Então, né, muita gente faz até coisa que não deve para se eternizar, né? Criar aqueles reis da antiguidade, né? Que sobretudo romanos, né? Os imperadores criaram estátuas de si mesmos, né? Porque queriam se eternizar, né? Batizaram cidades com seu nome, né? Mas tudo dentro dessa visão ainda muito estreita da nossa personalidade transitória. Então, é importante que a gente busque tomar as nossas escolhas através da nossa essência. E aí, como é que eu sei que a minha escolha está vindo através da essência? É quando eu faço essa escolha através do sentimento. Eu não faço mais ela através só da mente, da lógica, de analisar prós e contras e tomar uma decisão. Isso é importante. Mas o sentimento, muitas vezes a gente tem um sentimento que deve fazer tal atividade, tal ação, e a gente não consegue nem explicar o porquê, logicamente, e vai lá e faz e dá certo. Ou quantas vezes tem um sentimento de que não deve seguir por aquele caminho. Apesar de tudo estar mostrando que pode dar certo, que é isso mesmo, e a gente sente que, cara, tem alguma coisa errada ali. Vai fazer um negócio com uma pessoa e sente a pessoa, né, parece perfeita ali nas suas proposições, mas a gente sente que tem alguma coisa errada. Você vê, esse sentimento é a nossa essência que está
conosco o tempo todo, né? E que está ali nos avisando que não é o melhor caminho. Então, uma forma da gente saber de que maneira estamos usando o nosso livre-arbítrio é através do sentimento, mas esse é um tema aí para um próximo vídeo, para uma próxima conversa, mas que é importante que a gente entenda que essa reconexão, né, com a nossa personalidade real, né, que é esse, como eu falei do nome astral, né, aquela personalidade entre as encarnações, né, que é quem nós realmente somos, essa conexão é fundamental para que a gente possa fazer as melhores escolhas, né, e ter uma vida mais plena, mais alegre, né, e sem todos esses conflitos de interesses, as disputas que só fazem a gente viver aí numa, vamos dizer assim, numa montanha russa, né? Cada hora, uma hora tá bom, outra hora tá mal, né? E a gente acaba que se convence que a vida é assim mesmo, as coisas são assim, é impossível ser feliz o tempo todo, né? Quando na verdade a realidade é bem distante disso, né? Mas fica aqui o tema, né? Fica aqui essa nossa conversa para reflexão. Eu acho que é importante, né, você, no seu dia a dia, aí, ir avaliando, vamos dizer assim, o pano de fundo das suas escolhas, se é uma escolha que está sendo feita pela mente, se é uma escolha que está sendo feita para atender algum desejo, ou se é algo que vem do sentimento, sabe, do coração, algo que você faz com prazer, né? E justamente esse trabalho, né, que é o terapêutico que eu faço, inclusive com o tarô, a gente observando os chakras também, a gente consegue ver aonde estão ali as dificuldades, né, os bloqueios nesses centros de energia, que são os chakras, que trazem as dificuldades que as pessoas têm no próprio dia a dia. Se a pessoa não consegue sentir qual é o melhor caminho, você vai ver o chakra frontal está com problema, o chakra cardíaco está com problema, né? Então, esse conhecimento aí milenar dos chakras também está já há bastante tempo aí voltando à tona, né? Cada vez mais evidente e realmente é importante para que a gente possa fazer melhores escolhas e escolhas a partir de quem nós somos, né? Escolhas a partir da nossa verdade, que isso é muito importante, tá certo? Então eu agradeço aí pela sua companhia e até o próximo encontro, quando a gente vai trazer aí uma ideia, os paralelos entre agir pela razão e agir pelo sentimento, tá certo? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!